Você já deve ter ouvido falar em psicoterapia neuroafirmativa para pessoas autistas, mas você sabe o que esse termo quer dizer? Vem comigo que é disso que eu vou falar hoje. Mas antes, sejam bem-vindos ao meu canal e deixe eu me apresentar. Eu sou a Tatiana Perecim, eu sou psicóloga, sou criadora da Mapa TEA-TDAH, a metodologia de atendimento psicoterápico a adultos TEA e TDAH, e sou uma autista diagnosticada depois de adulta. Então vamos lá? Bom, eu decidi criar esse vídeo dia que uma pessoa disse assim para mim: quando eu ouço o termo neuroafirmativo, para mim parece que vocês estão dizendo que é uma forma de terapia que considera que ser autista é ótimo, é tudo bacana, maravilha, né? Como se fosse uma forma assim de, sei lá, de positividade tóxica, uma coisa, nossa, ser autista é super bom, uhul! E não é a respeito disso, né? Antes da gente jogar mais, assim, não sei se a gente um dia vai ter que jogar fora esse termo, mas antes disso, eu acho melhor a gente tentar dedicar um minutinho para entender o verdadeiro significado do termo terapia neuroafirmativa. Bom, a psicoterapia neuroafirmativa é uma estratégia psicoterápica que está dentro de um grupo maior, que é o grupo das terapias afirmativas de maneira geral. As estratégias afirmativas são estratégias de atendimento a grupos minoritários, levando em conta as necessidades dessas pessoas, terapias que não adotam práticas patologizantes, terapias que levam em conta os contextos sócio-históricos nos quais esses indivíduos vivem e que possuem instrumentos para aliviar os sofrimentos específicos enfrentados por essas pessoas. A terapia afirmativa nasceu no contexto do atendimento às pessoas LGBTQIA+, principalmente em função daquela questão de que antigamente essas orientações sexuais eram vistas como questões patológicas, né, doenças, e hoje em dia a gente sabe que não é. E aí, na esteira dessa percepção, as terapias afirmativas foram criadas. Hoje, a definição de terapia afirmativa se estende para discussões a respeito de como melhor atender diversos grupos minoritários. Então, pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência e também pessoas neurodivergentes. Então, essa é a definição geral de uma terapia afirmativa. Mas então, no caso da terapia neuroafirmativa, quais são as particularidades que ela tem? Vamos ver como é que esses princípios se apresentam nesse caso? Bom, então, número 1, terapias afirmativas são aquelas que entendem as necessidades específicas desses indivíduos. No caso dos indivíduos atípicos, a psicoterapia neuroafirmativa é aquela na qual as necessidades específicas desse cliente são levadas em consideração e são atendidas dentro do próprio consultório de psicoterapia. Então, a gente está falando aqui desde necessidades sensoriais, necessidade de previsibilidade, necessidade de rotina, estratégias específicas de comunicação e etc. Ou seja, o processo todo é conduzido de maneira a facilitar o engajamento dessa pessoa e possibilitar que ela esteja o tempo todo o mais confortável possível dentro daquele ambiente. Recentemente, eu fui fazer um curso na Holanda, que era uma imersão em gestão de negócios neuroafirmativa. E era um curso, né, voltado para pessoas autistas, que são donas do seu próprio negócio e que estão tentando descobrir como é que elas fazem para tomar conta de tudo sem entrar em burnout. E o curso, como um todo, estava pensado a partir de uma perspectiva neuroafirmativa. Então, o curso foi conduzido num lugar longe de grandes centros urbanos, um lugar com muita natureza, natureza abundante, um lugar onde cada autista tinha lá um lugarzinho, no caso era uma tenda, mas um zíper para você fechar, e dali para dentro eu posso ficar sozinho, eu posso me permitir me regular. O curso tinha pausas para evitar sobrecarga entre as atividades, e, enfim, o curso tinha alimentação adequada para as necessidades das pessoas autistas, porque muitas pessoas autistas têm necessidades como
tem o intestino irritável, tem alergia a glúten, alergias e problemas autoimunes são problemas muito comuns entre autistas, então a alimentação estava pensada em função disso, os horários estavam pensados em função disso, enfim, você podia assistir às aulas sentado, ou você podia assistir a aula de pé, ou andando, ou se balançando, ou qualquer coisa que você precisasse, enfim, então foi uma experiência muito interessante eu passar uma semana inteira num contexto onde 100% do que estava acontecendo estava adaptado para o meu jeito de ser. Foi uma experiência nova e é muito doido a gente ver como é que num contexto como esse, 20 pessoas autistas conseguiram vir de diversas partes do mundo para estar lá, passar a semana inteira estudando e aprendendo e fazendo coisas novas com gente que a gente não conhece, fora da nossa rotina, e mesmo assim ninguém teve um meltdown, ninguém passou mal e etc. Porque o contexto como um todo estava organizado justamente para facilitar a experiência de pessoas com essas características. Foi incrível. Bom, número 2, uma psicoterapia neuroafirmativa, ela não adota práticas patologizantes. O que são práticas patologizantes? Patologizar significa tratar como doença uma coisa que não é doença, uma coisa que é normal. Então, como eu falei para vocês, né, antigamente, por exemplo, a gente achava que homossexualidade era uma doença, e hoje em dia a gente sabe que diversas orientações sexuais são partes normais da expressão da sexualidade humana. Então, isso é um processo de despatologizar. É um processo que a gente também tem feito bastante com relação ao processo do luto, né? A gente entristecer, chorar, ficar um tempo sem conseguir pensar em outra coisa quando uma pessoa próxima da gente falece, embora seja um processo sofrido, não é um processo patológico, é um processo absolutamente normal, e na grandíssima maioria das vezes o que acontece é que o luto passa, ele se resolve sozinho. É muito mais raro você ter uma situação onde efetivamente o luto se converte, aí sim, numa doença, um quadro depressivo, né? Mas na grande maioria das vezes não. E a maioria das pessoas, por mais que a gente sofra numa situação como essa, mas o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa psique, as nossas emoções, elas estão plenamente preparadas para lidar com a experiência do luto. Então, por exemplo, o luto é uma outra coisa que, em alguns contextos, já foi patologizado, mas que hoje em dia a gente sabe, olha, isso aqui não é uma doença. Não é porque é desagradável, é doença, né? As coisas normais também incluem coisas desagradáveis. Diga lá quem já comeu jiló, etc. Né? Bom, no campo da neurodiversidade, acontece a mesma coisa. O autismo está descrito no DSM como uma lista de características que a gente observa nesses indivíduos. Nessa lista tem de tudo. Tem característica que é problemática e causa sofrimento, mas também tem característica que não faz diferença, que é simplesmente uma maneira alternativa de lidar com o mundo, e tem característica que é a maneira que os autistas encontram para resolver dificuldades que eles têm. Então, tem característica ali que não só não é problema, mas é solução. E aí, quando um profissional vai atender um autista e ele não está familiarizado com essa questão, ele vai olhar aquela lista que está lá no DSM, ele vai achar que aquilo é uma lista de sintomas. E aí ele sai querendo tratar tudo aquilo que está na lista. Então, isso é o que acontece quando a gente tem, né, estratégias psicoterápicas equivocadas que tentam transformar um autista num neurotípico. E isso pelo contrário, não só não protege a saúde mental do autista, mas piora muito as coisas, né? Um profissional que não esteja familiarizado com essas características para saber dizer, em termos de funcionamento, quais a gente precisa manter, quais pode manter ou não, quais a gente vai precisar mexer, onde que está a fonte do sofrimento, etc. Se o profissional não está familiarizado com isso, ele faz um estrago na vida dos clientes autistas, porque ele vai acabar impedindo que o autista use algumas estratégias, por exemplo, estratégias de regulação emocional como os stimmings, né? Ele vai impedir que o autista use estratégias de manejo de disfunção executiva como o estabelecimento de rotina. Com isso, ele vai conseguir triplicar a quantidade de problemas e de sofrimento na vida desse autista, e o resultado é que esse autista vai adoecer. Aí sim desenvolve-se uma doença, um quadro depressivo, ansioso, etc. Então, é importantíssimo que os profissionais que vão atender pessoas autistas, que eles conheçam
essas questões e que eles utilizem uma metodologia de atendimento que seja neuroafirmativa, né? Um profissional que esteja preparado dessa maneira, ele vai estar bem familiarizado com essa questão e vai saber separar o que é problema e precisa de solução daquilo que é solução e precisa ser estimulado. Número 3, as psicoterapias neuroafirmativas levam em conta os contextos sociohistóricos nos quais esses indivíduos vivem. Então, um psicólogo neuroafirmativo é um que está familiarizado com as características hostis da nossa sociedade no que se refere à inclusão da pessoa com deficiência em geral e das pessoas autistas em particular, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista e que tem como valor, uma forma que a gente usa para definir valor da pessoa humana, é a quantidade de trabalho que essa pessoa é capaz de realizar, a quantidade de valor que ela é capaz de produzir. Isso, né, a gente pode julgar se está certo, se está errado, etc., mas o fato é que a gente está numa sociedade com essa característica e que, ao notar que a pessoa autista tem um ritmo diferente, que talvez ela seja capaz de produzir coisas diferentes em ritmo, enfim, acaba misturando a percepção de produtividade com a percepção de valor da pessoa. Isso é uma confusão que ela é muito danosa para a pessoa autista. E, além do mais, a gente está numa sociedade que parte do princípio que se uma pessoa tem uma deficiência, que ela já não vai servir, sei lá, eu para quê? Sendo que, por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência e ela não tem uma perna, então tudo bem, ela não vai poder trabalhar andando, mas tem uma quantidade enorme de trabalhos que a gente realiza sentado. Mesmo as pessoas que têm 2 pernas fazem esses trabalhos sentados, e aí não vai fazer diferença. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente está numa sociedade que está muito acostumada a olhar para os problemas que as pessoas com deficiência têm e não olha para as potencialidades e as capacidades que essas pessoas têm, que vão estar normalmente em outras áreas, né? Então, o cara que não tem uma perna, a capacidade dele não vai estar relacionada a ter uma perna, se bem que até isso, né, eu posso estar sendo capacitista aqui, porque tem a galera paralimpíada que corre com prótese e corre muito mais do que eu, ou você, né? Enfim, então veja, né? A gente tem uma forma de pensar que ela é socialmente aprendida e que pode ser danosa para essas pessoas. Um psicólogo, né, com uma prática neuroafirmativa, ele vai estar preparado para olhar para essas questões, para entender quando que esse tipo de coisa está influenciando a vida daquela pessoa e para ajudar essa pessoa a lidar com isso. E lembrando que lidar nem sempre é aceitar ou ficar de boa, tem hora que lidar é meter o dedo no nariz de quem precisa, dar cotovelada, né? Causar para que haja espaço para que essas pessoas ocupem seus lugares na nossa sociedade. E número 4, um psicólogo que esteja trabalhando com uma psicoterapia neuroafirmativa, ele deve ser capaz de oferecer instrumentos que aliviem os sofrimentos específicos daquela população, né? Pessoas autistas podem adoecer das mesmas coisas que neurotípicos, mas existem sofrimentos que são particulares da condição do autista e que se solucionam de maneiras específicas. E, às vezes, mesmo que o sofrimento seja igual, então, uma pessoa neurotípica e uma pessoa autista podem estar apresentando um quadro depressivo, por exemplo, mas, via de regra, o tipo de situação que leva um autista a deprimir é diferente do tipo de situação que leva um neurotípico a deprimir, de modo que a solução para essa condição em cada um desses casos também é diferente. No caso do autismo, as fontes de sofrimento mais específicas, elas estão principalmente em 2 categorias. A primeira é aquela que está diretamente relacionada às diferenças na anatomia e na fisiologia do cérebro atípico. Então, o nosso cérebro é um cérebro que realmente ele é fisicamente diferente do cérebro do neurotípico. A gente tem mais sinapse do que o neurotípico, o que significa que a gente utiliza áreas diferentes do cérebro para fazer as mesmas coisas, o que significa que o nosso cérebro tem capacidades que os neurotípicos não têm, mas que tem coisa que para um neurotípico é muito fácil, para um autista pode ser difícil, etc. Então, o profissional precisa estar capacitado para identificar essas questões e saber orientar o cliente sobre como é que ele lida com isso,
como é que ele regula sua exposição a estímulos sensoriais que são aversivos, como é que ele reconhece sobrecarga de processamento e como é que ele se livra dela para evitar episódios de desregulação emocional e de meltdown, shutdown, como que o autista pode, por exemplo, organizar a vida dele para obter o máximo de previsibilidade, de modo que ele esteja com o cérebro descansado e capaz de lidar quando ele encontrar uma situação que sai do previsto, etc. E a segunda fonte de sofrimento específico para as pessoas autistas está ligada àqueles atrasos na aquisição de habilidades que são ocasionados pela diferença nas podas neurais. Então, o autismo ele é definido, né, como um atraso do neurodesenvolvimento e, às vezes, a gente carrega atrasos na aquisição dessas habilidades até a vida adulta. Nesse caso, o profissional tem que estar preparado para reconhecer esses atrasos no desenvolvimento das habilidades, sejam elas verbais ou interpessoais ou sociais, e ele tem que ser capaz de oferecer estimulação específica, suplementando a estimulação que a gente recebe normalmente, para possibilitar que esse cliente complete a aquisição dessas habilidades, sendo assim capaz de exercer a sua cidadania plena. E sim, isso vale para clientes adultos, porque o nosso cérebro é plástico, a gente diminui a velocidade de aprendizado após o final da adolescência, mas a gente continua capaz de aprender habilidades novas a qualquer momento da vida, né? Que diga os velhinhos aí de 75 anos mandando bom dia no Zap para nós, né? Não tinha Zap quando eles eram crianças, né? E a mesma coisa, ou seja, capacidade de reconhecer déficits de aprendizado e de fornecer estimulação suplementar, esse psicólogo precisa ser capaz de fazer no caso das habilidades de organização e planejamento que são necessárias para resolver as dificuldades causadas pela disfunção executiva, que é uma outra característica muito comum nesses clientes. Bom, e com isso, acabamos de explicar aqui para vocês quais são as características de uma terapia neuroafirmativa, como é que ela funciona, o que quer dizer esse termo e o que é que você pode esperar de um profissional que anuncie que trabalha com uma abordagem neuroafirmativa. Ao mesmo tempo, isso te propicia entender que se um profissional que teoricamente sabe atender autista, mas em nenhum momento ele está tocando em nenhum desses assuntos, talvez esse cara não esteja tão preparado assim como ele pensa. E um risco de um profissional despreparado é que, quando ele recebe um cliente que não tem diagnóstico ainda, ele pode nem ser capaz de identificar que essa pessoa é autista e que ela tem essas necessidades. E aí, tome terapia de neurotípico na cabeça do autista, que é uma coisa que a gente sabe que não só não funciona, mas também prejudica. E aí, me conta uma coisa, você já conhecia a definição desse termo? Você estava familiarizado com essas questões? Como é que foi a sua percepção desse vídeo aí? Deixa nos comentários suas observações e suas reflexões sobre esse tema. E, além disso, lembra de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Ativa o sininho para poder acompanhar mais análises e reflexões como essas. Um beijo para vocês e até a próxima.